Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Vamos hoje para o nosso penúltimo capítulo do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 30. E aqui já começa nos mostrando que é um capítulo bem singular, pois são palavras de Agur, né? Então são ditos provérbios de sabedoria deste homem, Agur, né? Que tem um tom humilde, que reconhece as suas limitações, num tom poético. Quando a gente faz a leitura desse capítulo, a gente consegue ver uma certa poesia nas palavras, a forma como a gente vai lendo, num tom filosófico, pensar e analisar e meditar nas coisas, e trazendo lições também práticas para a nossa vida, além de questionamentos existenciais que talvez eu ou você já tenha feito em algum momento da nossa vida, além de observações que ele faz sobre a vida e o comportamento humano, né? Dá para extrair muita sabedoria desse capítulo, não é diferente dos outros, então vamos lá. A gente vai ir para o verso de número 2, que nos diz assim: Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. Dos versos 1 ao 4 aqui, Agur ele inicia com uma confissão de que ele é limitado, de limitação, da sua ignorância, que ele não conhece tudo, ele não sabe todas as coisas, né? Ele não tem o conhecimento de tudo. E ele contrasta isso de não saber tudo, de ser limitado, ele contrasta com o orgulho humano comum. E ele reconhece que o conhecimento verdadeiro não está no ser humano, mas sim, o conhecimento verdadeiro está em Deus. Só vem de um ser superior, que é o Senhor. E que o ser humano, ele por si só é incapaz de compreender os mistérios da vida, os mistérios da criação, os mistérios de Deus, como um ser que sempre existiu e não tem começo nem fim. E aqui é a abertura desse capítulo, então tá nos lembrando que a verdadeira sabedoria começa com a humildade e reverência, temor ao Senhor, né? E nessa sua confissão aqui, ele reconhecendo então a sua ignorância e limitação, ele está apontando para um tempo em que Deus levantará homens e mulheres humildes, sem títulos, pessoas sem fama, mas cheios do temor do Senhor, cheios da presença de Deus. E isso não nasce de pessoas orgulhosas, de um coração orgulhoso. Isso nasce de pessoas rendidas aos pés de Jesus. Ele vai fazer uma pergunta interessante no verso 4, falando assim: Quem subiu ao céu e desceu? E isso é uma pergunta que aponta para Cristo e ecoa em Cristo. Porque João, no capítulo 3, no verso 13, vai nos dizer algo muito interessante, que faz lembrar, lendo esse verso, nos faz lembrar isso que João escreveu. Capítulo 3, o verso 13 diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, Cristo Jesus. Apontando então para o Messias, nesse seu questionamento, e hoje nós entendemos isso, a verdadeira sabedoria encarnada. O Agur está discernindo a revelação aqui antes que ela se manifestasse plenamente. Talvez ele não tivesse total conhecimento disso, mas hoje somos agraciados por essa palavra e entendemos que ninguém subiu ao céu e desceu a não ser o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, a própria sabedoria, a própria palavra encarnada, ele que esteve lá, que criou todas as coisas, a palavra de Deus, Cristo Jesus. E isso de uma forma profética nos remete a ele. Olha que maravilhoso esse provérbio nesse sentido, né? A gente vem entendendo que a sabedoria nessa jornada, nessa série, que a sabedoria é essa triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles querem, nessa forma, habitando em nós, nos ensinar todas as coisas, nos instruir no caminho que devemos andar,
para alcançarmos a vida eterna e estar na eternidade com eles, mostrando o verdadeiro caminho, um caminho de paz, um caminho de abundância, que é na presença de Deus. A palavra de Deus, ela é pura e suficiente. Agur vai escrever aqui no versos 5 e 6, mas eu vou ler o 5, que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Ele está afirmando aqui que a confiabilidade das Escrituras, na sua palavra, na palavra de Deus. E hoje, em tempos que vivemos uma confusão e tudo é relativo, essa verdade de Deus permanece. A palavra de Deus, ela é firme, atemporal, não tem geração, ela sempre é a mesma e ela sempre vai ter a verdade. Ela sempre será a verdade. Podem inventar 1000 desculpas, 1000 situações, 1000 jeitos de resolver uma situação, mas se recorrermos às Escrituras, a gente já vai ver que a palavra já disse, Deus já havia dito, Deus já havia orientado a como proceder. Ela é segura e, principalmente, não deve ser alterada. O verso 6 ele vai escrever que nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achados mentiroso. Confiar na palavra é buscar proteção e direção para nossas vidas, para a nossa casa, nossa família e para aqueles que nos cercam. Nós devemos ser um guardião da palavra. Nós que estamos nessa jornada aqui em busca da sabedoria, devemos ser guardião dessa palavra. Em tempos de distorção, em cada um fala o que quer e distorce muitas vezes aquilo que falamos para se beneficiar disso. Em tempos de engano, o Espírito está nos falando aqui, nos abrindo os olhos, clamando que é necessário vozes que não adicionem, não acrescentem, nem diminuam a revelação de Deus, que é Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Isso é uma exortação direta em não comprometer a verdade de Deus. Isso é uma palavra urgente para a igreja de Deus nesses últimos dias. Para nós que somos seus filhos e guardamos a sua palavra. A cada dia, sendo transformada, a cada dia, buscando ser a imagem e semelhança de Cristo. Estar pronto e preparado para a volta dele. O pedido equilibrado, ele vai mostrar aqui nos versos 7 ao 9, o 8 diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Olha o singelo pedido que Agur faz nesses seus versos. A oração dele é um clamor por contentamento no suficiente, no equilíbrio da vida. Ele deseja viver longe dos extremos que poderiam afastá-lo de Deus. A riqueza, que talvez o levaria à autossuficiência e não precisar mais de Deus, ou a pobreza, que o empurraria a desonrar a Deus, a maldizer a Deus. E essa atitude aqui dele é uma lição para nós, sobre satisfação com aquilo que nós temos, com a moderação e dependência diária de Deus. Porque Deus é Pai e Ele sabe das necessidades dos seus filhos para cada dia. Basta cada dia o seu mal, Jesus vai dizer, né? Agur aqui ele clama por equilíbrio, e isso representa um chamado para nós. Abrir os nossos olhos e o nosso coração à santidade e à dependência diária de Deus. Isso é um chamado para nós a caminhar em santidade, a caminhar a cada dia com Deus ao nosso lado. Nós não buscamos glória pessoal para nos aparecer, para ser mais que os outros, e nem riquezas para que os outros vejam, mas devemos buscar nos desviar dessas coisas, buscar o equilíbrio nessas coisas, ter o suficiente para cada dia e procurar não se desviar do caminho verdadeiro, não andar nem para a esquerda e nem para a direita, mas viver na verdade de Deus, na palavra de Deus, sob a direção do Espírito Santo. E aí ele vai terminar falando sobre o perigo do orgulho e da exaltação própria. Os versos 32 e 33 falam sobre isso. Vou ler o 32, que diz: se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca.
O capítulo termina então com um alerta aqui para nós contra o orgulho e a arrogância. E a sabedoria de Deus, ela nos chama ao autocontrole, domínio próprio que falamos ontem e outros dias aqui, ao arrependimento e à humildade. O orgulho, temos que tomar cuidado para que a gente não venha se rebelar nesse sentido. Quando somos abençoados por Deus com suas riquezas, não se deixar orgulhar achando que somos afortunados, que somos muito mais abençoados e que não dependemos mais de ninguém. E acabar se rebelando nesse sentido. Mas também, por a gente às vezes estar passando por alguma situação, alguma limitação, quer ela seja financeira, usando como exemplo, mas que a gente não venha a desonrar a Deus, não venha a blasfemar a Deus e acabar se rebelando por causa disso. Deus, ele é soberano e em todos os sentidos ele está conosco. Quando temos, quando não temos o que comer, ele está conosco. Quando estamos com saúde ou quando estamos enfermos, Deus está conosco. O juízo é certo para aqueles que semeiam contenda, para aqueles que agem loucamente e promovem divisão dentro da igreja, da esfera que for, familiar, no trabalho. O juízo é certo para essas pessoas. Por isso é tempo de silenciar a carne, os desejos da carne, mas deixar que o Espírito Santo fale conosco. Provérbios 30 é um convite à contemplação e à sabedoria prática. Ela nos ensina a reconhecer a nossa limitação. Somos limitados e Deus sabe disso. A valorizar a palavra de Deus, viver com contentamento, observar a natureza, evitar o orgulho e andar com temor diante do Criador, nosso Deus. E Agur aqui com a sua linguagem poética e reflexiva nesse capítulo 30, nos lembra que viver com sabedoria é mais do que conhecer verdades, mais do que encher a nossa mente de várias verdades, vários pensamentos, mas sim é praticá-las, colocá-las em prática, é viver essa vida com reverência, humildade e equilíbrio no Senhor. Amém, meus irmãos? Uma ótima tarde, que Deus abençoe você e sua família, um forte abraço.